Olá, seja bem-vinda ao nosso canal Escola Bíblica Diária, crescendo na graça e no conhecimento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse canal você vai aprender as verdades que libertam, contida na palavra de Deus como ela é. Então já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos lá? Antes de começar esse estudo, quero deixar claro a minha intenção de revelar essas verdades. Sou a favor de contribuir para uma comunidade cristã séria, que além de pregar a verdade, vive a verdade e faz o que realmente interessa para Deus, ajuda os necessitados e não se interessa tão somente no seu enriquecimento pessoal. Vamos para o vídeo. Já peço que anote todos os versículos citados para estudos profundos. A verdade sobre os dízimos e as ofertas. A verdade liberta. O dízimo antes da lei não era rotineiro e era voluntário. Os dois exemplos do dízimo antes da lei, em Gênesis, foram eventos únicos, voluntários e envolvendo mais do que dinheiro. O exemplo de Abraão foi do dízimo entregue uma vez apenas do despojo de uma guerra. Hebreus capítulo 7, versículo 2 e Gênesis 14, 20. Visto como Abraão havia feito um voto de não tomar pessoalmente qualquer despojo dessa guerra, Gênesis 14, 22 ao 24. Aparentemente, ele dizimou o que pertencia aos outros, ou o que poderia em breve lhe pertencer. Nada existe na Escritura dizendo que Abraão tenha dado o dízimo de sua própria renda ou riqueza em tempo algum. Abraão recebeu uma bênção e em seguida deu o dízimo. E aparentemente fez isso por um costume da sociedade da época, sem qualquer mandamento divino para fazê-lo. Gênesis 14 e Hebreus 7:1. O exemplo único de Jacó dizimar foi prometido se Deus fizesse algo, e a Escritura não esclarece se Jacó de fato o cumpriu. Gênesis 28, 22. De qualquer maneira, estes dois exemplos esclarecem que o dízimo, antes da lei, não era obrigatório, mas voluntário. Visto que a Escritura, antes da lei, só registra incidentes onde o dízimo foi dado uma única vez na vida. Fica claro que ele não era uma prática rotineira. Também, tendo em vista que Jacó prometeu dizimar o que ele já havia ganho e possuía, quer dizer, possuía totalmente, depois de pagar todos os custos e débitos associados, e não foi tomado emprestado ou falta pagar uma parte dele, nem que serve de penhor, nem que está hipotecado ou sob qualquer tipo de reserva de domínio. Entende-se que ele pretendia dizimar sobre os seus lucros. Os que procuram tornar o dízimo estritamente baseado em dinheiro, obrigatório, rotineiro, afirmando ter ele existido antes da lei, não estão ensinando como ele realmente foi dado antes da lei. Notem ainda as seguintes escrituras, mostrando a natureza voluntária de como se ofertava antes da lei. Leia Êxodo 35:5, do 21, 22, 24 e 29.
Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto a trará por oferta alçada ao Senhor, ouro, prata e cobre. Êxodo 35, 5. No versículo 21, e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e a todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o serviço, e para as vestes santas. Versículo 22. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas e pendentes, e anéis e braceletes, todos os objetos de ouro, e todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Êxodo 35, 21 ao 22. Todo aquele que fazia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia, a trazia para toda a obra do serviço. Êxodo 35, 24. Todo homem e mulher, cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés. Assim, os filhos de Israel trouxeram por oferta voluntária ao Senhor. Êxodo, capítulo 35, 29. Marque também para estudar profundamente. Alguns mestres que ensinam a obrigação de dizimar usam as escrituras que declaram que se traga em vez de dar o dízimo, a fim de provar que este é obrigatório. Como veremos a seguir, o dízimo na lei era obrigatório, enquanto as escrituras que mencionam o dízimo antes da lei dizem que este era dado. Ver também a partir do 16. Alguns pensamentos sobre Melquisedeque para futuras discussões sobre dízimos antes da lei. O dízimo não era em dinheiro, nem baseado no ganho, mas baseado na terra. Se 2 fazendeiros fizessem a colheita de 10 cenouras, ambos seriam obrigados a dizimar uma cenoura. Sob o sistema agrário do dízimo, não importava se um deles vendesse as 9 cenouras restantes por 5 e outro por $10. O dízimo da colheita não se relacionava ao ganho, mas à terra. O dinheiro era raramente uma coisa dizimada na Bíblia, se é que jamais o foi. Neemias, capítulo 13, do 10 ao 13. Para ser realmente bíblico, o dízimo não era baseado no ganho ou no dinheiro de modo algum. Deuteronômio 14, 22 e 23, o 18, do 1 ao 5, e o capítulo 26 ao 2, Neemias 10, 38 e 39, Levítico 27, 30 ao 33 e Josué 13, 14. O dízimo antes da lei era voluntário e baseado no lucro. O dízimo na lei era obrigatório e baseado na produção agrária, os meios agrários da terra e o dízimo agrário
era baseados no que se conseguiam produzir na terra, em plantações e animais. Deus ordenava que as pessoas trouxessem 1/10 da produção da terra antes de vendê-las. Então, o dízimo não era baseado no ganho da colheita. De fato, era contra a lei vender o dízimo. Era obrigação levar produtos e não aquilo que dele resultasse. Levítico 27, 28. Existem muitas referências para dizimar o excedente. Por exemplo, Deuteronômio 14, 22, usando o verbo hebraico, o que significa literalmente fruto ou produto. E nos versos sobre dizimar, comer o dízimo é sempre mencionado. Deus deu por herança aos levitas os dízimos de Israel, em vez da terra. Josué 13, 14. Deuteronômio 10, do 6 ao 9. 18, do 1 ao 5. Números 18, 21, 24. Os levitas davam os dízimos dos seus dízimos e as ofertas aos sacerdotes. Neemias 10, 38. Números 18. Mas, aparentemente, os levitas não precisavam dizimar o ganho bruto da venda de propriedades herdadas. Deuteronômio 18, dos 6 e 8. Os levitas e sacerdotes dependiam dos dízimos para comer. A casa de Deus era um armazém e ponto de distribuição para os sacrifícios. Levitas, sacerdotes e os necessitados. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para acolherdes. Malaquias 3:10. Ver também Neemias 13:10, 13. 1 Samuel 8:15, 17. 2 Crônicas 31:11. Deuteronômio 12:6, 7, 17, 19, 14, 22, 23. Na lei, houve somente uma exceção para se converter o dízimo em dinheiro. Segundo muitos eruditos, tal exceção foi mais tarde abolida. Deuteronômio 14, 24 ao 7 mostra essa antiga exceção, provando que sistemas financeiros estavam em vigor sem que o dízimo fosse baseado em dinheiro. Nessa antiga exceção, pode-se-ia vender o dízimo da produção da terra em circunstâncias específicas, para se gastar o dinheiro no que se desejasse, contanto que isso fosse compartilhado com o levita local. Esses versos também deixaram claro que, se a distância fosse longa demais para carregar o seu dízimo, provando que o dízimo não era baseado em dinheiro. O Novo Testamento mostra os fariseus dizimando não sobre o lucro ou dinheiro, mas sobre o que eles possuíam e cultivavam. Lucas, capítulo 18, versículo 12. Mateus 23, 23. Mostrando que o dízimo era baseado no lucro e produção agrária. O ato de dizimar sempre foi feito para honrar a Deus. Nunca foi feito para se conseguir alguma coisa de volta, nem para ser equivalente a uma loteria cristã.
uma das palavras inglesas sacrifício, offering ou shift corresponde às palavras bíblicas korban, korban ou korban. Vê a palavra gift em Marcos 7,11, sendo estas derivadas de um verbo que de um modo significa estar perto e do outro trazer perto. No primeiro caso, ele se refere às próprias ofertas e no outro aos ofertantes. Como sendo estes trazidos para perto de Deus. Hoje em dia, a mentalidade de dar para receber é vergonhosamente pregada, enquanto o dar para honrar a Deus ou ficar mais perto de Deus, é mencionada apenas como formalidade. Viver com débitos foi biblicamente reprovado e a usura tornou-se ilegal entre os judeus. O cancelamento de dívidas cada 7 anos e ao ano de jubileu cada 50 anos, os quais eram lei, já não se encontram mais em efeito. Deuteronômio 15 e Levítico 25. Hoje em dia, toda lei ou nada dela, o autor deve estar querendo dizer que ou toda a lei sobre propriedades e dívidas e dízimos deve ser tomada. No mundo odierno, usar dinheiro para pagar os dízimos a fim de sair das dívidas e com tal pagamento de dízimos ficar devendo alguém por serviços ou produtos já recebidos ou contratados e não pagá-los imediata e apropriadamente, ou ter que tirar empréstimos pagando altos juros, é terrivelmente tolo, enganoso e não escriturístico. Isto equivale a uma loteria cristã e aos cristãos imbuídos do espírito de jogatina. Referindo-se à oferta da viúva, o mesmo Cristo que observou ser sacrificial a abundância em dar, disse em outra parte para sermos financeiramente responsáveis. Ele denunciou a prática de dar a Deus enquanto se ignoram as responsabilidades. Marcos 12, 41 ao 44, 7, 10 ao 13, Mateus 22, 21, 17, 25, 27. Romanos 13, 7 ao 8 diz: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém deis coisa alguma, a não ser o amor com que vós ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. A lei do dízimo era baseada num sistema agrário, terra, dentro de um governo teocrático e uma sociedade agrícola. A terra era a propriedade oficial do Senhor, concedida para ser usada pela Igreja. A tradutora do site Sola Scriptura corrigem este termo para Israel, como os levitas recebendo os dízimos de Israel em lugar do uso da terra. Levítico 25, 23, 4. Tal sistema já existe o argumento de que uma forma de sistema agrário ainda existe como governo substituindo a igreja. Hoje, o governo é proprietário da terra e a explora através de impostos e
taxas. Todos pagam esse dízimo, direta ou indiretamente, ao governo, através de IPTU, aluguéis e impostos comerciais, ICMS, IPI e etc., e impostos agrícolas. Hoje em dia, um sistema de distribuição de recursos, conforme a Igreja primitiva do Novo Testamento, seria impossível e teria uma aparência de seita. Contudo, o princípio de usar o supérfluo de alguém para suprir as necessidades de outrem permanece claro através do Novo Testamento. Hoje em dia, muitas pessoas dão o dízimo a um povo rico e bem-sucedido, com pouca ou nenhuma consideração pelos realmente necessitados. O objetivo de dar tem se tornado o de receber. Em vez de distribuir os recursos aos carentes e a outros, Cristo ensinou ao jovem rico que vendesse suas possessões e desse esmola aos pobres. Lucas 12:33. Deus ficou impressionado porque Salomão não lhe pediu riqueza como prioridade de sua vida. Segundo as Crônicas 1:7-12. O dízimo, segundo se ensina hoje, foi modificado e não corresponde ao dízimo bíblico. Deus destinou os dízimos aos levitas em recompensa pelos seus serviços e por não terem recebido a herança pessoal da terra. Os levitas davam aos sacerdotes o dízimo dos dízimos que recebiam. O cristianismo não tem um sistema agrícola nem levita, e cada cristão agora é um sacerdote, é o templo, é um corpo trabalhador com Cristo. 2 Pedro 2, 5, 9, Apocalipse 1, 6, 5, 10, 20 e versículo 6. De cada judeu era exigido pela lei levítica que fossem pagos 3 dízimos dos lucros de sua propriedade. Primeiro, um dízimo para os levitas. Segundo, um dízimo para uso do templo e para as grandes festas. E terceiro, um dízimo para os pobres da terra. Número 18, Deuteronômio 14. Em vista do acima exposto, é claro que qualquer igreja que exigisse o dízimo deveria estar gastando, pelo menos, 1/3 de sua entrada com os pobres, visto como essa era a exigência sobre a lei do dízimo obrigatório. Será que existe alguma igreja que se aproxima disso? Não conheço uma sequer. Contudo, não é incomum o fato de alguns ministros, eu diria muitos, chamarem seus paroquianos de ladrões quando estes não entregam o dízimo. Toda lei ou nada dela. O autor deve estar querendo dizer que ou toda lei sobre propriedades e dívidas e dízimos deve ser tomada ou nada dela deve ser tomada. Os dois únicos exemplos de dízimos antes da lei, em Gênesis, foram voluntários, não rotineiros e baseados no lucro. A lei bíblica de dizimar era na base agrária da terra. Nenhum desses dízimos era dado em dinheiro, conforme geralmente se ensina hoje. As pessoas não deveriam estar criativamente investindo uma doutrina ensinando que o dízimo bíblico é dar 10% da renda bruta ou líquida, apanhando e escolhendo qual a parte da lei que eles devem seguir.
determinando quantias ou misturando a lei com a graça. A Bíblia é clara sobre o que era o dízimo antes, durante a vigência da lei e como deve ser manipulado. Um dízimo corresponde a um décimo mais um décimo sobre o que é. Como? Se alguém quer ensinar que o dízimo é um décimo da renda bruta ou líquida, que não chame isso de dízimo bíblico. E caso seja esse o seu plano, tenha muito cuidado para não colocar pedras de tropeço no caminho de pessoas, pressupondo que o seu plano é a lei de Deus, resultando em castigo caso não seja obedecido. O dízimo não pode ser praticado conforme foi nos tempos bíblicos, porque a lei do sistema agrário, dos sacrifícios, do cancelamento de dias, do ano do jubileu e outros fatos interrelacionados foram todos abolidos. Além disso, as igrejas não têm lei alguma substituindo-os para exigir as responsabilidades comunitárias da distribuição de recursos conforme o dizimar na lei agrária. Nesse caso, seria melhor deixar inteiramente de lado a palavra dizimar. Nessa era da graça, a fim de evitar a mistura da lei com a graça, como tem sido tão comum hoje em dia. Controle, ambição ou completa ignorância constituem a motivação por trás de muitas das mensagens atuais sobre o dízimo obrigatório. O Novo Testamento é claro nesse ponto. Somos comandados a dar. Para sermos abençoados, devemos dar generosa, alegre e voluntariamente, não por necessidade, mas conforme nossas posses, em espírito de fé, amor e retidão. O Novo Testamento não estabelece claramente, de modo algum, quantia ou porcentagem. Paulo não diz para darmos conforme uma porcentagem, mesmo estando a par do ato de dizimar. 1 Coríntios 16, 2. Paulo ordenava que se fizesse as coletas antes dele chegar, o que demonstra a sua preocupação de jamais induzir com a sua presença os crentes a darem essas ofertas. Várias vezes, Paulo compara o dar voluntariamente com dar fruto e com ofertas queimadas. O seu uso da terminologia do Velho Testamento, fruto e ofertas queimadas, sem mencionar o dízimo, não poderia ter sido um lapso, em razão de sua ascendência judaica. Filipenses 4, 17 e 18, Romanos 15, 26 e 28. A Bíblia ensina a dar conforme o Senhor nos tem feito, prosperar e conforme nossa capacidade. E posses, segundo Coríntios 8, 11, 9, 5, 13 e Atos 11, 29. A palavra meios tem o significado grego de possessão e propriedade. Isso quer dizer que você está dando o que é totalmente seu e não o que se baseia de crediários ou juros.
O dadivar embasado na fé na aliança abraâmica, em inglês faquete, já resumidamente discutido, pode ser ensinado como uma prática voluntária embasada na fé na graça, evitando, contudo, toda a controvérsia sobre a mutilada doutrina do dizimar, hoje ensinada. Por que não se ensina o dizimar dessa maneira? É por causa do controle, desejo de controlar as pessoas, de ambição e algumas vezes da ignorância. A ignorância corre livre e é mais fácil e redoso controlar as pessoas através do sentimento de culpa e obrigação. Chamar os não dizimistas de ladrões ou pregar o dízimo junto com a condenação, com a obrigação e com o medo com relação a específicas quantias dadas sem o conhecimento do sacrifício, da fé e dos compromissos, que serão discutidos mais tarde. E a intenção que moveu o doador é o mesmo que pregar a lei. É também uma pedra de tropeço, não é escriturístico, sendo, portanto, um pecado pagar uma conta obrigatória e sendo cobrada com pressão, não pode ser dar, e tudo que não é de fé é pecado. Portanto, vamos acabar com a fiction, traduzido como condenação induzida pelo medo, o que é opressivo e negativo. Cristo ensinou que um homem deveria vender tudo que tinha e dar aos pobres, Marcos 10, 21. Contudo, ficou satisfeito quando o outro, Zaqueu, prometeu que daria metade dos seus bens aos pobres, Lucas 19, 1, 10. O que mostra claramente que quantias específicas não são importantes para Deus. A história das duas pequenas moedas da viúva torna meridianamente claro que a relação com o dinheiro, a atitude do doador e o sacrifício é equidistante. Cristo disse que a viúva havia ofertado mais do que os ricos, apesar dos ricos terem ofertado mais. Marcos 12, 41, 44. Cristo focalizou claramente o sacrifício feito e não as quantias ofertadas. Os mestres do dízimo obrigatório apelam estupidamente para o fato de que uma pessoa rica poderia dizimar sem fazer sacrifício algum em razão de sua renda. Para um rico fazer o mesmo sacrifício de uma pessoa pobre, quando esta dá 10%, ele teria de dar 90% ou mais de sua renda. A Bíblia está cheia de admoestação contra a opressão aos pobres. A intrínseca doutrina do dízimo obrigatório, baseada na entrada de renda nos dias de hoje, é uma coisa que Deus não iria autorizar, visto como oprime os pobres. Lembre-se que a lei do dízimo obrigatório não era baseado na entrada da renda, conforme ficou claro na seção 2. Cristo ficou impressionado com o sacrifício feito na oferta e não com as quantias ofertadas. Se uma pessoa rica dá 10% sem sentir sacrifício, o mesmo Cristo que não se impressionou com as grandes ofertas em Marcos 12, 41, 44, também não se impressionará com a mesma oferta. Hoje, um título. Alguns ensinam ofensiva e desavergonhadamente o dizimar como a lei. Muitos usam sutis distorções mentais que chegam a esse ponto. Não, o dízimo não é obrigatório, mas se você é um filho de Deus, vai querer dar 10% de sua renda. Há outros dizem que não entreguem o seu dinheiro a alguém em necessidade,
mas há um ministério onde a unção financeira está fluindo. É então sugerido que sem isso não haverá bênção. Outros ainda têm a desfaçatez de dizer: não fui eu quem disse isso, foi Deus. Um boato aplicado a uma escritura mal aplicada, ou ainda a mal aplicada maldição de Malaquias, serão discutidos na seção 10. Outros dizem: todo o seu dinheiro pertence a Deus, porquanto todas as coisas pertençam a Deus. Convém lembrar que ele também disse: o trabalhador é digno do seu salário. Enquanto isso, muitos líderes de igreja, hoje em dia, contentam-se em pregar uma mensagem mista quanto a se o dízimo é ou não é obrigatório, deixando os membros de suas igrejas cada vez mais confusos quanto ao assunto. Essa farsa precisa acabar. Malaquias 3 está sendo usado como uma bruxaria cristã. Malaquias 3, 8, 12 tem sido rotineiramente retirado do contexto e usado como maldição, uma espécie de bruxaria cristã, pelos pastores ambiciosos e manipuladores, alguns deles cegos pela ignorância bíblica. Malaquias foi escrito para um Israel que existia sob a lei. O dízimo era agrário e não baseado na renda. Israel havia se tornado relapso. Os sacerdotes não faziam o seu trabalho. Os sacrifícios eram corrompidos e rejeitados por Deus, como um povo negligenciando totalmente as leis matrimoniais e a manutenção e restauração da casa de Deus. Usar Malaquias como maldição contra pessoas salvas que confiam no perfeito sacrifício de Cristo, pessoas que respeitam o matrimônio e não estão negligenciando o templo do Novo Testamento, ou seja, seu corpo e condição espiritual. Nem faltam as reuniões do corpo de Cristo, é aplicar erroneamente a palavra de Deus, visando lucro financeiro. Vejam o que declara o autor de um best-seller sobre o dízimo obrigatório, um título. Isso é o que deve ser dito a uma pessoa salva? O sacrifício de Cristo não é suficiente? Será que Cristo removeu todas as maldições, menos a maldição financeira? Essa declaração mistura a lei com a graça, deixando de manejar corretamente
a palavra da verdade, constituindo-se em pedra de tropeço, não sendo um artigo de fé e, portanto, sendo pecado. Estudem e orem bastante sobre este assunto, a fim de se persuadirem do mesmo. Não se permitam ficar sob uma condenação desnecessária. Quando alguém achar que algo é pecado, então para ele é pecado, porque sua consciência não está limpa. Romanos 14 e Mateus 6, 2, 4. Poderão ajudá-lo a entender isso e ajudá-lo também a lidar com outros itens com referência ao dízimo como uma obrigação na lei, de modo a vocês não deixarem influenciar pelo vento prevalecente. Um título. Que Deus abençoe poderosamente e que o Espírito Santo vos ilumine, mostrando as verdades que há na sua palavra. Leiam os textos mencionados, orem e viva a verdade que há na palavra de Deus. Até os próximos vídeos e Deus abençoe.